Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém, glória a Deus. Estou muito feliz de poder estar aqui com os irmãos esta noite, poder compartilhar um pouco da palavra de Deus juntamente com vocês. Abra a Bíblia no primeiro livro, no seu capítulo de número 18. Não sei se é proposital essa mensagem para hoje, mas de alguma forma Deus vai falar com alguém aqui. E o tema da mensagem de hoje é: as impossibilidades humanas são oportunidades incríveis para Deus trabalhar. Capítulo 18. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão olhou, ergueu os olhos e viu 3 homens. Quantos homens ele viu? Em pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer a vocês também o que comer para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, responderam. Faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e um novilho que havia sido preparado e os serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé debaixo da árvore, onde Sara, sua mulher, ou melhor, onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade, bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso ela riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Versículo 14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera eu voltarei a você e Sara terá um filho. Amém, irmãos? Quantos estão aqui comigo? Glória a Deus. Há alguns dias Deus vem ministrando ao meu coração algo interessante. Eu em uma dessas conversas de comunhão na mesa com o pastor Eliseu, eu compartilhei com ele que esses dias no meu trabalho, uma pessoa querida, ela foi promovida no seu trabalho. E como todo funcionário que é promovido, pastor Samuel, você sabe muito bem disso, que as cobranças aumentam. E essa pessoa chegou para mim no ônibus, e lá eles me chamam, me conhecem como Souza. Disse: Souza, não está sendo fácil a pressão que eu estou sofrendo no meu trabalho. É muita perseguição.
E eu disse para ela, eu respondi a ela dizendo que Deus estava com ela e que ela não se preocupasse, porque quem colocou ela lá foi Deus. E surpreendentemente ela me deu essa resposta: deixa eu te falar uma coisa, Souza, eu estou debaixo de uma palavra e eu não vou sair dela, porque quem prometeu para mim foi Deus. E aí, irmãos, me veio muitas lembranças agora que eu quero passar aos irmãos aqui. Durante essa ministração, eu queria que você ficasse bem ligado, porque Deus quer falar com você nessa noite de uma forma muito especial. Quando eu olho para esse texto e vejo essa história de Abraão, se você voltar alguns capítulos para trás, lá no capítulo 12, nós vamos ver uma promessa de Deus para Abraão. Vamos ler junto comigo? Volta lá. 12. Aleluia. É melhor. 12 não, 13, versículo 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, se é que se pode contar, assim será a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. E durante o culto, Deus me fez lembrar algumas coisas, pastor Eliseu, essa palavra é para nós e para o senhor, com respeito a esse ministério e ao crescimento saudável que Deus está proporcionando a esta igreja. Eu me aliancei a esta igreja no ano de 2013, no mês de novembro. Quem conhece a história sabe que nós viemos de um tempo difícil, pastor Atuca. E você passou por isso há alguns dias atrás. Um sonho que para mim estava sendo desfeito no momento, quando eu vi uma máquina entrando dentro do templo e destruindo, quebrando o altar que eu mandei fazer com tanto carinho. Cada patolada daquela máquina, pastor Noel, aquilo cravava no meu coração. E eu dizia dentro de mim: acabou. Acabou. E a pressa era tanta que eu precisava colocar os utensílios da igreja fora, porque o proprietário queria o salão limpo e rápido. E eu não tive outra alternativa a não ser colocar do lado de fora da rua e ver os manos da rua vim buscar, colher numa carriola para poder vender, para trocar num cigarro de maconha ou numa porção de cocaína.
Para mim ali era o fim do meu ministério. A igreja está aqui? Glória a Deus, fica comigo. Para mim ali acabou. E eu vim para Ibra, destroçado, acabado. Mas quando eu cheguei nesse ministério, eu recebi uma palavra. E a palavra que eu recebi era que Deus ia restaurar a minha vida e o meu ministério. Que Deus ia restaurar minha casa, minha esposa, meus filhos. E que eu seria uma bênção, como Abraão recebeu de Deus a promessa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você não pode ficar preso ao passado. Você não pode ficar preso àquilo que já se foi. Quando eu olho para a história desse menino, Abraão, se você folhear algumas páginas da Bíblia para trás, você vai ver que seu pai Terá, que a história não fala muito desse homem, mas Terá era um homem que o seu ofício era criador de ídolos. E olha, irmãos, Deus tinha algo sobrenatural para fazer na vida de Abraão. Mas para ele realizar essa obra, Deus tinha que tirar Abraão daquela situação, do meio da idolatria, de onde ele vivia. E naquela época, na terra onde Terá vivia, que era Ur dos Caldeus, a Bíblia diz que houve muita fome, uma crise terrível. E Ur, então, ou melhor, Terá pega então sua família, reúne seus filhos, noras, e partem dali, porque ele tinha ouvido falar que Canaã era uma terra boa, e eles estavam seguindo para lá. Antes disso, você conhece a história direito, não vamos se atentar a isso por causa do horário. A Bíblia diz que Terá perde um dos seus filhos, chamado Arã. E eles vão embora. E em determinado percurso do seu caminho, conta-nos a história que eles pararam para descansar. Não sei se alguém aqui acredita em sina. Se acreditar, vou orar por você hoje. Qual era o nome da cidade que eles pararam para descansar? Harã. E aquilo entrou no coração de Terá, e ele não quis sair mais de lá. E diz a história bíblica que Terá, que a situação de Terá foi tão terrível que ele morreu naquela cidade. Ele não quis mais sair de lá. E agora Deus vem a Abraão de novo e diz: Abraão, sai para fora, eu quero falar com você. E Deus então diz para Abraão: você precisa sair daí, porque eu tenho algo muito grande a realizar através da sua vida. Você será pai de multidões. Eu farei de você uma grande nação. Mas como é que alguém vai ser pai de nações se a esposa não pode gerar filho porque é estéril? Acontece que Abraão estava debaixo de uma palavra. Quem prometeu foi Deus, que é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele fala na vida do seu servo. Mas muitas vezes a gente para no passado. E eu confesso, pastores, que eu fiquei algum tempo, a minha igreja,
Ai, o meu povo. Ai, o púlpito era bonito. Ai, o som era abençoado. Deus não vai te colocar em algo novo enquanto você não deixar o velho. Você precisa deixar o velho. E sabe de uma coisa? Eu trouxe uma palavra um dia aqui, acho que já faz uns 2 anos, cujo tema era arrumando a casa. Quem estava aqui lembra dessa mensagem? Tem alguém aqui que lembra dessa mensagem? Arrumando a casa, quem? Pastor Sandro, tem mais alguém? Tem mais aqui? Arrumando a casa. Estava de mudança do apartamento para a casa onde eu moro hoje. E aí aquele negócio, né? E eu fui chegando e só fui colocando a caixaria para dentro de casa. E fui colocando, e fui empurrando coisa, e fui colocando tralha. Porque diz que pobre não tem nada. Essa é a maior mentira que já inventaram na vida. Pobre não tem nada. Vai lá em casa. Vai lá em casa. Porque não faz 1 ano que eu fiz uma limpa, mas uma limpa. E agora eu abro o guarda-roupa, eu tenho que colocar um ombro numa porta, porque senão o que tem dentro cai para fora. Parece que dá cria. Só que chegou um determinado momento que eu não conseguia mais fazer nada dentro de casa. Porque a casa estava tomada de tralha. E aí eu tive que organizar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu tive que me organizar, Sandro. E aí eu fui pegando as caixas e abrindo e colocando uma a uma nos seus devidos lugares. Sabe o que eu descobri? Que eu escondia coisas preciosas que eu nem mesmo sabia. Na nossa vida espiritual, deixa eu explicar melhor para você entender. Você vai juntando tanta porcaria dentro do seu coração, que você vai escondendo os dons que Deus te deu. O dom de cantar, o dom de pregar, o dom de evangelizar. Você não enche mais, você não acha mais. Sabe por quê? Porque o seu coração está tomado de porcaria. A igreja está aqui ainda? Posso continuar falando? Numa dessas, eu abri uma pasta que para mim não tinha valor nenhum, e eu descobri que eu guardava um dinheiro lá dentro, que eu escondi de mim mesmo e eu não achava. Quantas pessoas com dons maravilhosos que tem aqui, que esconderam tão bem escondido que não conseguem mais achar. Mas hoje, através do Espírito Santo, você vai achar, vai tirar essa bagunça que está impedindo você de trabalhar para Jesus, e você vai encontrar aquilo de mais valioso que tem na sua vida. Você precisa voltar. Sai do passado. Esquece o que passou, passou. Ah, pastor, porque eu tinha um bom emprego, é porque eu tinha uma boa casa, é porque eu tenho um bom carro. Ei, deixa eu te falar para você uma coisa. Deus tem muito melhor para te dar do que aquilo que você perdeu. Sai para fora, Abraão. Olha para o céu e conta as estrelas do céu, se é que você pode contar. Assim será a sua descendência. E aí eu me lembro, não esqueci não, calma lá. Aí eu me lembro, pastor, que um dia o senhor chegou na igreja lá embaixo onde nós congregávamos, que no momento, talvez para alguns, uma visão absurda, Deus falou comigo. Deus falou para nós alargarmos as tendas, que nós vamos crescer. E para nós crescermos, nós precisamos estar num ambiente onde caibam as pessoas. Lembra disso? E eu estava louvando ali a Deus junto com a igreja, e eu estava lembrando desse fato impressionante. E aí você pode me perguntar: pastor, o espaço é grande, cabem muitas pessoas, mas ela não cabe, não tem muita gente. E aí? Mas daqui saíram
muitas igrejas através deste lugar, por causa de uma palavra. Uma palavra. Aí, pastor Noel, eu lembrei-me de Santa Bárbara, que eu tenho acompanhado o culto de vocês. Talvez alguém um dia disse: acabou. Pastor Pedro, talvez algum dia alguém tenha dito: acabou. Entulhar os poços, não saia mais água. Mas nós estamos debaixo de uma palavra. E a palavra que nós cremos fez brotar água de novo em Santa Bárbara. A igreja está aqui ainda. Ô gente, não perca as esperanças. O que Deus prometeu para ti ainda continua de pé, ainda que tudo esteja falando contra. Pastor, mas o meu filho está com uma doença incurável. Ele é o Deus que cura. Pastor, o médico diz que não tem mais jeito, mas a última palavra vem do meu Deus. E aí eu vejo vocês cultuando lá, e aqui dentro salta de alegria. Toma, diabo, toma essa. A obra é de Deus e ela não pode parar. E ela está caminhando, pastor Eliseu, por causa de uma palavra que o Senhor obedeceu de Deus. Ela está caminhando. Santa Bárbara, Epitácio, Piracicaba, São Caetano do Sul e São Paulo e toda a região, Nordeste, Maceió nascendo de novo. Eu estava assistindo o culto de vocês lá no sítio antes. O amor e o coração daquele povo é tão grande que você não consegue nem olhar para aquela igreja que não tem porta, que não tem janela. Eles colocam cortina, fizeram lá um telão, fizeram um telão, um negócio bonito. Só porque está no meio do mato? Não, lá no meio do mato tem telão. Fizeram um altar bonito para receber os nossos irmãos. E aí acho que foi até o pastor que estava fazendo um videozinho. E aí é do jeito que ele falou mesmo. É uma luz lá não sei aonde para o meio do mato. É uma outra lá não sei de onde. E aí a hora do culto, irmãos, vem saindo gente daqueles trilhos do meio da mata. E sai do lado direito, sai do lado esquerdo, vem de trás. Daqui a pouco a igreja está cheia de gente para adorar a Deus, servir a Jesus, sem dificuldade nenhuma. E lá, e olha só que lá nem jegue não tem para andar, é a pé. E nós aqui às vezes temos 2 carros, moto, bicicleta, e encontramos uma dificuldade terrível de vir para a casa de Deus. Mas nós estamos debaixo de uma. Olha para cima, conta as estrelas do céu, se é que você pode contar. Assim será a sua descendência. E aí, irmãos, a Bíblia diz que ele sai, só que ele leva consigo o seu sobrinho Ló. E evidentemente, por causa da palavra recebida da parte de Deus,
a obra vai crescendo. Em um determinado momento, os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. Briga por território. E a gente vê, nossa, os tempos estão difíceis. Não, gente, já começou lá atrás. Vixe. Não, você não pode colocar uma igreja aí não, viu, pastor Guilherme? Não pode colocar uma igreja aí não. Aí é eu que estou, cheguei primeiro. Mas quem tem promessa, irmão, tanto faz ir para a direita, para a esquerda ou para trás, tanto faz. Quem tem promessa de Deus sabe que aonde Ele colocar a planta dos pés, Ele vai prosperar, porque quem disse foi Deus. E a Bíblia diz que Abraão reúne-se com Ló. Não, nós precisamos brigar não. Pode escolher para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E lógico, o Ló, que ele não é bobo, e se eu no lugar dele faria a mesma coisa. Vamos fazer uma comparação aqui? Pastor Selmi, você quer pastorear Ibra Americana? Ou quer pastorear o sítio Antas? Esse é besta, rapaz. Tá me tirando? Oi? Tudo de bom, os melhores músicos nós temos aqui, os melhores cantores. Eu quero ficar aqui. E Ló cresceu os olhos para as Campinas, área verdejante. Aqui tem muito alimento para os meus animais. E Abraão disse: ok, é para lá que você vai? Então eu vou para cá. Porque Abraão estava debaixo de uma promessa. Ele estava debaixo de uma palavra. E ele sabia que onde ele colocasse a planta dos seus pés, ele ia prosperar. E agora, no versículo de 18, no capítulo 18, Deus aparece para Abraão de novo, para reafirmar o seu compromisso com o seu filho. E o Senhor aparece a Abraão perto dos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia, quando ele ergue os olhos e vê 3 homens em pé a pouca distância. E quando os viu, ele saiu da entrada de sua tenda, correu ao seu encontro e curvou-os diante deles. E disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lave os pés e descanse debaixo desta árvore, porque eu vou trazer a vocês também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. E os anjos responderam: está bem, faça como quiser e nós esperaremos aqui. Eu vou encerrar já já, mas eu quero desafiar a você, nesta noite, em nome de Jesus, que você continue firmado debaixo desta palavra que você tem ouvido sair deste altar, para a sua vida, para a sua casa. Não importa a circunstância, porque as impossibilidades humanas, para Deus, é um ato favorável para Ele poder operar na minha vida e na sua vida. Sara, quando ouviu o anjo dizendo para Abraão que dali a 1 ano ou na primavera ele voltaria de novo, e Sara estaria grávida, ela riu, como muitas vezes a gente faz. Sabe aquele milagre que você pede, e quando o milagre chega na sua porta, Zequinha, qual a primeira palavra que você fala? E eu também: não acredito. Não pode ser. Não é isso? É ou não é? Tem gente rindo, não sei porquê. Será que Deus está falando? Pede. Quando a bênção chega na porta, eu não acredito. Mas Deus não mente.
a palavra que sai da boca dele é verdade. Quando ele faz uma promessa, ele cumpre. E ele disse: eu vou voltar aqui daqui a um ano, e Sara estará grávida. E diz a Bíblia que Abraão creu na palavra, viveu debaixo da palavra, e na próxima primavera Sara estava grávida e deu à luz a um menino chamado Isaque. E a história, o resto vocês já sabem. O que eu quero concluir com isso, irmãos, é que nós estamos debaixo de uma palavra poderosa que Deus tem falado conosco no altar desta igreja. Esses dias o pastor trouxe uma mensagem aqui e fez aqui um desafio aos empresários, aos profissionais liberais. Eu não sou nem profissional liberal e nem sou empresário, eu sou motorista de ônibus, e eu vou lá. E eu vou lá porque eu estou debaixo dessa palavra. E eu não sei o que Deus vai fazer comigo, se vai me fazer empresário, não sei, também não importa. Eu sei que o que Deus mandar da parte dele é bom, e eu quero isso para a minha vida, porque eu quero andar debaixo desta palavra. E aí, irmão, escute. Hoje eu estava em casa, depois de preparar a palavra, e eu estava com o meu netinho no colo, curtindo ele, e ele daqui a pouco pediu um mamazinho, e ele ficou no meu colo até dormir. E eu fiquei olhando aquela criança no meu colo, e dizendo comigo mesmo no coração, como Deus é bom. Um dia desse, que dia 5 agora, ele vai fazer 1 aninho de idade. Exatamente há 1 ano atrás, esse menino, do tamanho da palma da minha mão, estava num quarto de UTI lutando pela vida. E eu disse: Senhor, eu estou debaixo de uma promessa. Minha filha quase morreu, e a minha retaguarda é uma igreja que ora, uma igreja que intercede. E hoje, Deus, eu louvo o Senhor, 1 ano depois, meu netinho está aqui no meu braço. E agora que é o barato, né? Que ele chega em casa, ergue os braços. Ele chegou lá em casa, mesmo minha esposa triste, ele se jogou nos braços da minha esposa. Porque nós estamos debaixo de uma palavra. De uma palavra. Quando vocês, pastores, estavam no Nordeste, eu me lembrei de cada palavra que nós estamos para aquele lugar. Não é novidade, pastor. Nós estamos debaixo de uma palavra. Uma palavra que foi profetizada no altar desta igreja. Se o Senhor pegar as nossas igrejas, que estão aliançadas conosco, e colocar aqui dentro, não cabe. Então, alargar as tendas que Deus te falou lá atrás, está expandido. E vai se expandir para os 4 cantos desse país, e eu acredito que até fora dele. Por quê? Porque a gente quer aparecer? Não. Porque esse evangelho aqui, o evangelho da verdade, precisa ser pregado por onde quer que a gente ande. Os milagres, irmãos, precisam acontecer. Talvez, escute, talvez não aconteça da maneira que você espere. Lembra, quem já ouviu essa frase aqui? Quem tem promessa de Deus não morre. Quem já ouviu essa frase aqui? Ninguém ouviu. Quem tem promessa de Deus não morre. É verdade sim, viu, irmão? Morre sim.
morre. Ó, morre. Um dia minha mãe, que não está mais aqui, já dorme no Senhor, recebeu uma promessa da parte de Deus, dizendo que toda a sua casa serviria ao Senhor. Minha mãe está aqui, já morreu, mas as promessas de Deus se cumpriram, porque na minha casa hoje nós temos 3 pastores, temos uma cantora, um presbítero e uma missionária, porque a promessa de Deus, essa não morre. Se Deus te prometeu, vai cumprir, ou em você ou na sua geração, mas vai cumprir. Se coloque de pé.